falando com vocês, eu queria apresentar o trabalho que eu faço através da minha empresa Etiqueta Edificações, que é o estudo termoenergético ou de eficiência energética pelo método de simulação, tanto de edificações comerciais como de edificações residenciais. Vocês vão ver que é muito importante para a tomada de decisão nos projetos. Esse estudo visa principalmente auxiliar vocês, arquitetos, engenheiros civis, construtores, donos de incorporadora, a importância que tem você fazer um estudo desse primeiro, o impacto que ele vai dar para a vida útil do edifício, que nós vamos discutir isso bastante agora. Meu nome é Eduardo Corpa Jorge, eu sou engenheiro mecânico, sou mestre em ciências térmicas na engenharia mecânica, sou professor, tenho mais de 30 anos de experiência em HVAC, que seria aquecimento, ventilação e ar-condicionado, né? É como é falado no mercado, é HVAC, é Heating, Ventilation, Air Conditioning. E uma motivação que eu estou fazendo esse vídeo é essa aqui, a principal. Deem uma olhada, vamos entender esse gráfico e ver que interessante. Aqui é um gráfico da vida útil do prédio ao longo de 50, 60 anos. E note que os custos de um prédio, a idealização, o projeto aqui, até aqui é o projeto idealização, o pré-estudo, o projeto executivo, né, que é o que já está pronto, e até a construção, tudo isso responde a 15% do custo da obra. O resto, 85%, 80% está no custo operacional ao longo dos 50 anos, né? Então, e no final, 5% já é o custo de uma reforma total. Então, veja como a idealização bem feita impacta muito nesses 80%. Eu posso reduzir muito esse custo aqui. Então, investir na simulação hoje com os recursos computacionais que nós temos, ficou muito interessante, vale a pena investir. E note que é 0,2%, 0,8% do custo da obra de estudo vai impactar muito o consumo energético da edificação durante 50 anos, pelo menos, né? É, a redução do consumo elétrico, energético está diretamente ligada a um diagnóstico e recomendações de soluções para eficiência energética, edificações, é o que a gente vai propor a fazer. Oferecer orientação estratégica para a execução das soluções recomendadas. Isso aqui vai muito de normas de região bioclimática do Brasil, são várias, a gente vai ver rapidinho. E fornecer conhecimento técnico especializado para ajudar o cliente a tomar decisões. Ou seja, é muito importante porque, com essa simulação, eu tenho como auxiliar os arquitetos, os engenheiros civis, a tomarem algumas decisões quanto ao layout, a estrutura de uma obra. Os principais credenciadores de certificações, hoje, um prédio, ele pode ter uma certificação, né, o pessoal já deve estar mais acostumado com esse selo aqui, né, o pessoal chama de selo Procel, na realidade é ACE, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, esse selo do Inmetro, ele é aplicado também para edificação. Então, tem edificação selo A, B, C, D, enfim, são um mercado muito bem normatizado. E também esse aqui, que é um dos principais, mais conhecidos, os internacionais, é o LEED, que é americano, que eu posso ter as simulações conforme a minha edificação atingir os requisitos que essas normas exigem. E aqui, pessoal, o que eu trabalho, as ferramentas que eu uso, é principalmente, que nós usamos, né, aqui da etiqueta edificações, principalmente o Energy Plus, que para mim é disparado o mais completo de todos os softwares. Tem o Open Studio também, o SketchUp que auxilia nos desenhos, eu costumo usar. E também tem o Revit, mas o Energy Plus ele é disparado melhor, é que tem mais recursos, é uma infinidade. Aqui eu digo que a limitação é o ser humano, porque
ele vai simular, por exemplo, um ar-condicionado, ele vai até uma máquina, por exemplo, de água gelada, ele simula até a modulação de bomba de água gelada, de chiller, de fan coil. É muito completo. Se o sistema for automatizado ou não, ele consegue simular tudo. E é um software gratuito. Essa aqui é a edificação. Você vê que não é um prédio muito grande, ele tem aí 15 por 15, não é tão grande. Tem dois escritórios, sala de reunião e o forward, né? E copa, depósito, e aqui sala de elevador, escadas, e aqui são os banheiros. Então vamos lá. Eu fiz esse prédio aqui, eu modulei ele. Primeiro eu desenhei no SketchUp, e no SketchUp tem um plugin que eu consigo fazer direto a modulação para o Energy Plus. E depois você dá os valores, os tipos de parede e tudo para funcionar a modulação. Então, o que que eu fiz aqui? A orientação norte eu considerei para cá, aqui para ter uma ideia, né, o tamanho de uma pessoa e o tamanho da edificação, para a gente ter uma noção de grandeza. O térreo eu falei que é um escritório contábil. O primeiro andar, um call center. O segundo andar, uma agência bancária. Terceiro andar, call center também. Quarto andar, uma administradora. E na cobertura, uma agência bancária. Ok? E aí eu fiz duas situações. O prédio, eu estou simulando ele como se estivesse na cidade de Brasília. E aqui eu considerei nesse mesmo lugar duas situações. A primeira, sem isolamento térmico, tanto na cobertura como nas paredes externas. E vidro comum, esse vidro de 3 milímetros aí, esse que a gente chama de vidro ordinário comum, né? Esse vidro ordinário de 3 milímetros. E, na segunda situação, eu coloquei isolamento térmico, com poliuretano, tanto na cobertura como nas paredes, e um vidro reflexivo de baixa absortância. Aqui, o que é recomendável, a gente consultar sempre as estratégias bioclimáticas e a tomar as atitudes conforme a estratégia para cada região do país. Note que nós temos 8 regiões que a gente pode, de zonas bioclimáticas no Brasil, né? Aqui essa vermelha aqui é o Cerrado, aqui o Sertão, a Amazônia, aqui é outra região aqui do bioma do estado de São Paulo, a região amazônica é interessante que ela vai até o Rio de Janeiro, então ela vai pegando todo o litoral. Enfim, não é que é a região amazônica, mas é uma região que tem um bioclima parecido com a floresta amazônica. Essa aqui é a Mata Atlântica, mas tem um bioclima parecido. E em Brasília, é interessante você ter uma inércia térmica, ou seja, uma construção pesada para aquecimento, uma ventilação natural cruzada ou forçada de estratégia, né? E o sombreamento, aqui para arrefecer durante a noite, somente, e o sombreamento. É muito bacana, gente. Vocês vão ver tudo nesse projeto aqui, ó, nesse site aqui, tá todos esses. Tem muito trabalho feito, muita publicação, ok? Aqui é o que diz a NBR 15220, parte 3. Aqui ela fala das estratégias que nós devemos usar para, no caso aqui, Brasília, né, que é a zona bioclimática 4, ok? É mais ou menos o que está falando na outra página, né? Resfriamento evaporativo, que é interessante, mas numa região muito seca, dá para ver aqui que tem boa parte aqui do ano está muito seco. Isso aqui é o diagrama, a carta psicrométrica, né? Você vê que a umidade, em tempos de umidade baixa, ela tem muito período de umidade baixa, Brasília. Então, investir em resfriamento evaporativo, que é aquele que joga vapor d'água no ambiente, para a temperatura interna que está de bulbo seco chegar na de bulbo úmido, porque a temperatura de bulbo úmido vai estar muito baixa. É muito interessante. Massa térmica, ventilação seletiva e aquecimento solar no inverno e vedações internas pesadas, inércia térmica. Tá ok. É mais ou menos o que está falando aqui, né? Então, agora, pessoal, essas aqui são as condições, né? Na condição, situação 1 sem nada, e situação 2 eu coloco um vidro desse tipo e uma espuma de poliuretano nas paredes, tá ok? Para fazer
no isolamento térmico. Aí que eu simulei no Energy Plus as temperaturas internas e a temperatura externa. Como a gente, no caso Brasília, eu vou no arquivo bioclimático de Brasília e eu tenho, no mínimo, 6 anos de arquivo de Brasília. Qualquer cidade do Brasil tem, as principais, né? Eu tenho 6 anos de arquivo da cidade climático, de hora em hora, tudo que aconteceu. E aí, quando eu simulei tudo isso, o software deu para mim que a média, que o dia 15 de setembro foi o mais quente. E, de fato, o mês de setembro tem, principalmente região sudeste, oeste, tem sido um mês muito quente e seco, né? Tem atingido temperaturas maiores, embora setembro, 15 de setembro, ainda é inverno, nem primavera é, né? Mas é interessante que essas temperaturas, ultimamente, estão ficando muito altas no mês de setembro. E esse 15 de setembro, note que eu não coloquei o ano, porque ele dá um 15 de setembro genérico, que é a média das médias. Por exemplo, eu posso ter um dia de 18 de janeiro, posso ter uma temperatura maior, mas a média das médias máximas foi aqui 15 de setembro, né? Então ele considerou isso aí como um dia de projeto de verão. Ele considera, o software considera o calor, a temperatura alta que formou aí, né? Então você nota que eu tenho um prédio ao qual eu tenho muita carga térmica, principalmente o call center, agência bancária, número de pessoas muito grande. Eu tenho, imagine o call center, né, que é uma carga térmica extrema, que eu tenho um ambiente pequeno, razoavelmente pequeno. A cada 1 metro quadrado eu tenho uma pessoa lá com um computador, com uma barrinha com um computador. Tem lugares que eu já entrei em call center que tem 30 pessoas brincando ali, trabalhando, né? De brincadeira tem 30, 40 pessoas. Fácil, fácil. Então você imagina a carga térmica em um ambiente desse. Então os call centers tiveram essas cargas térmicas, né? E aqui, por exemplo, aqui eu estou escritório contábil, aqui ainda não está tão quente. Agora vamos ver aqui, ó. Chegou a 50, 60 graus na situação 1. Na situação 2, que tem isolamento térmico, a temperatura ficou igual. Ou seja, dá para entender aqui que a envoltória não fez grande diferença aqui, porque eu tenho carga térmica alta. Isso fica mais evidente aqui no call center, ó. Sem usar ar-condicionado, ventilação, chegando a ter 70, 80 graus de temperatura. Ninguém aguenta isso aqui, né? Isso aqui eu estou considerando uma hipótese de estar todas as máquinas ligadas, com 30 pessoas, 40 pessoas em cada sala, e não tivesse ar-condicionado e ventilação, chegaria a 80 graus. É isso que eu estou querendo dizer. Só que tem um detalhe aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Notem que no caso aqui, eu isolei termicamente na eu vou fazer aqui dois, né? Rapidinho, só para a gente ter uma. E o que aconteceu? Uma breve noção. Eu tive um atraso térmico, demorou um pouco. Esse prédio calor, mas entrou. E eu tirei E depois de madrugada, esse calor não dissipou praticamente. Foi muito pouco, porque eu tive um atraso térmico. Tanto que ele começa meia-noite, 1 hora, com temperatura alta, enquanto aqui já está um pouco mais baixa. Então, no caso aqui, e é interessante que eu sempre tive essa ideia de que não, colocar isolamento térmico. Nem sempre isolamento térmico é bom. Às vezes, em isolamento térmico, ele vai segurar, vai reter o calor. O isolamento térmico ele é muito interessante na cobertura, mas aqui, que a carga térmica é muito alta, ele jogou contra. Ele criou, conforme está escrito, ele criou um efeito estufa, um verdadeiro efeito estufa. Isso aqui ganhou temperatura durante o dia e na madrugada não arrefeceu, porque esse calor não sai, tá? Então, é esse tipo de observação, pessoal, aqui é no Calceno, outra situação também muito parecido. Aqui tem os que são agência bancária, que também tem, na agência bancária, eu coloquei um cronograma de trabalho, né? Por exemplo, uma agência bancária, a gente pode fazer o tipo de schedule, né? Que seria o módulo, como as pessoas entram no trabalho, né? Por exemplo,
numa agência bancária, o pessoal do banco chega às 8 horas, 7 horas que vem mais faxineira, limpeza, daí dá uns 10% de ocupação, 5%, das 7 até 8, 30%, das 8 às 10 metade está os funcionários, e depois das 10 da manhã até as 3 horas da tarde, que é o banco é aberto para o público. Então, nota que subiu bastante a carga térmica, depois ele cai. Então, isso aqui é tudo conforme o padrão de ocupação. Eu trabalhei com padrão de ocupação, o número de pessoas, né? Padrão de ocupação, número de pessoas, iluminação, uma boa carga de iluminação e também com equipamentos, computadores principalmente, né? Máquina de café, xerox, enfim, tudo que tem um escritório, tá ok? Então, essas são as noções aqui que uma simulação me dá. Por exemplo, aqui ele diz que o isolamento térmico, sim ou não está fazendo diferença. O que está pegando aqui é carga térmica interna. E aqui a gente faz a carga térmica, por exemplo, onde sempre foi mais complicado foi o escritório B. Então, eu fiz a carga térmica do escritório B, tanto da cobertura como dos outros andares, né? Do escritório B, e essa aqui que eu não comentei com vocês, aqui é a temperatura externa. Como que ela está? Ela está igual em todas as minhas simulações. Mas note que as temperaturas internas já estão bem maiores, né? Aqui, ó. A externa, tudo igual, é o mesmo dia, né? E a interna é bem maior, até chegar a essa aqui, que ficou um absurdo. Olha a diferença de temperatura. Quando está a externa aqui 20, 32 graus, aqui chegou a 80. Muita coisa, né? Então, nisso deve-se a carga térmica interna, tá ok? Então é isso que esse estudo mostrou, a realidade, o que que é a carga térmica devido ao número de pessoas. E aqui, sim, a temperatura, eu mostrei em termos de temperatura e estou mostrando agora em termos de carga térmica em watt, tá? Então dá para ver bem aqui, ó, aqui a carga térmica subindo, o pessoal chegando, consome bastante. Na hora do almoço, cai bastante, o pessoal vai almoçar. Depois vai cair para 50, 30% da ocupação, depois começa a se subir de novo. Note que os bancos, ó, são duas agências bancárias, a carga térmica vai subindo, chega aqui na hora das 10 às 3 horas da tarde, sobe muito, porque é a hora que a agência está muito ocupada, né? E depois vai caindo. Legal, pessoal? Então, isso aqui é um estudo de carga térmica conforme o meu padrão de ocupação e conforme o que eu coloco, envoltório que eu coloco de equipamentos lá dentro, tá? Então, o isolamento térmico, ao produzir atraso térmico, acabou gerando efeito estufa, quer dizer, desmontou aí uma máxima que a gente sempre tem, né? Que é só botar isolação, não é. Isolação, principalmente nas paredes, tem que tomar muito cuidado. Tem lugar que o cara põe isolação nas paredes, mas não isola em cima, no telhado. Pior, é melhor nem ter nada, que aí vai virar uma estufa mesmo, vai pegar sol o dia inteiro no telhado e não vai ser transpirar, e as paredes vai segurar aquele calor lá dentro, tá? Isso é muito interessante para conforto térmico. É, o que mandou aqui foi a carga interna, que para arrefecimento somente à noite deve haver uma consideração de captação de ar externo no sistema de ventilação cruzada, que eu devo investir muito, tá? O sistema deve ser assistido por ar-condicionado, de preferência dutos com boa taxa de ocupação de troca de ar externo. Ou seja, um sistema dotado com uma boa troca de ar externo vai ajudar muito nesse ambiente. E aqui, por último, eu coloquei os tipos de ar-condicionado. E olha que interessante. Eu simulei o split inverter. Dá para simular também aquele split on-off, né, que é liga e desliga, mas isso aí ninguém mais está usando, já está tudo sendo substituído, mas dá para simular também. Mas eu nem resolvi simular. O inverter, o sistema V, esse aqui o inverter é o sistema que tem inversor de frequência, ou seja, a frequência do compressor ela vai variar. Então, se eu tiver muita carga, a frequência vai ficar alta, vai trabalhar bastante. Conforme vai caindo, a temperatura vai baixando, a frequência vai reduzindo, mas ele não desliga. Então, evita aquele pico de energia que vai gastar muito.
O sistema VRF que faz tudo isso, né? Ele faz toda essa, ele tem um inverto já, só que ele tem uma coisa mais interessante, ele tem a variação do fluxo de refrigerante, que é o fluxo de refrigerante que faz a refeição. Então, ele varia muito, ele consegue abrir e fechar, torna ele muito mais eficiente. E o sistema de água gelada, central de água gelada, que esse também é eficiente, mas nesse caso aqui, pessoal, estão vendo, ó, quando ele me dá no Energy Plus, ele me dá, olha, o resfriamento deu 137.545 watts. Iluminação, vocês vão ver interna, é a mesma coisa, né? Tudo igual, é o mesmo prédio. Interior, equipamentos interiores também muito parecido, também tudo igual. E aqui a carga interna para que o consumo de energia para que refrigere o sistema deu 1.300, 137.554 quilowatts-hora para refrigerar, mais os ventiladores. Então, ó, eu fiz essa conta aqui e peguei o quilowatt-hora de 0,76, tá? Esse valor, ele foi medido, esse é um valor de custo de refrigeração de ar-condicionado por ano para 8.760 horas de uso. No sistema VRF, olha que interessante, se eu pegar a ventilação, o ar-condicionado, aqui é o trabalho de refrigerar, do compressor mesmo, mais o ventilador, já caiu de 112 mil para 73.500 reais. Isso é importante também falar que esse software prevê até que tipo de, de consumo que eu vou ter, de que tipo de tarifa, se é B3, se é ouro sazonal, se é de ponta, se é fora a ponta. A gente tem todos os tipos de tarifa, dá para prever também nesse software. Isso é muito importante. É que não dá para abordar todos os temas aqui. Mas então, e no sistema de água gelada, eu tenho um trabalho de refrigeração muito maior. O ventilador, isso aqui apareceu algo novo, consumo de energia elétrica das bombas de água gelada. Ou seja, deu 244 mil. Esse sistema logo tem que ser descartado, porque ele é muito caro, ele é bem mais caro a implantação do que o VRF. E lógico, o sistema de água gelada era esperado que não desse certo mesmo, com um prédio de 5 andares, com aparelhos, com um prédio relativamente pequeno, né? Com escritórios não muito grandes, né? E realmente um sistema desse ficaria muito caro e ele não vai dar um consumo de energia elétrica pequeno. Então está descartado. Ficaria entre esses dois. Detalhe, você vê que o sistema VRF ganhou e ganhou bem, né? Só que o VRF é muito mais caro do que o split para implantar. Então teria que fazer uma curvinha aí de break-even point, né? Você tem um investimento maior no VRF, mas um custo operacional bem menor no VRF. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? São esses tipos de sistema. Fora isso, dá para trabalhar com hora solar, com iluminação, que a gente se vai trabalhar com natural ou sem. Como eu já falei, tipos de tarifas, sistemas tarifários, mas dando isso, qual o sistema tarifário mais adequado. Enfim, tem muitas soluções. É um estudo muito importante para você que vai construir, está fazendo um projeto, quer fazer uma reforma, tá? Meu nome é Eduardo Corpa Jorge, meu contato é esse aí que vocês estão vendo aqui no canto inferior direito, e essa é a minha empresa Etiqueta Edificações. Tá ok, pessoal? Obrigado por ter chegado até aqui, espero contribuir com vocês e precisando, nos procure. Valeu!